atenção ao cuidado à vida, pra gente não falar do o Setembro Amarelo. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso. O quanto nós, enquanto as pessoas que dizemos que somos de Jesus, nós temos tanto assim, é impactante a nossa fala, ser Jesus nesse mundo que ele está caminhando para um vazio existencial e para uma cultura de suicídio, né, Elisa? Uhum. O que você pensa a respeito disso? Eu penso na solidão e no desespero das pessoas que chegam ao ponto de pensar que a única solução ou a melhor solução seria isso, deixar de existir, né? Deixar de viver. Para mim, o suicídio eu nunca tive uma dor profunda que me causasse isso, e sempre foi uma coisa difícil de eu compreender. Onde eu estudei, na Federal, no Paraná, o prédio que eu estudava tinha muito suicídio. Era um prédio conhecido por isso. Eles tiveram que mudar a configuração das janelas. Eram janelões muito grandes e a gente podia subir o prédio pelas rampas e tinha acesso direto às janelas. E as janelas davam direto para o pátio central. Então era muito ruim, porque teve muito suicídio lá. E pra mim, sempre que acontecia, eu ficava dias sem conseguir entender o que passa. Eu achava mórbido. Como que alguém chega nessa dor tão profunda? Eu nunca entendi. Então, pra mim, até ouvir o que a Angélica vai falar hoje vai ser bom também, mas da gente falar juntos. Porque Jesus tem falado muito comigo também sobre a dor que a gente tem de não ter pai, uma revelação de pai. E eu acredito que uma revelação dessa verdadeira pode mudar completamente a vida de alguém, o destino de alguém, né? Vocês estão ouvindo bem a nossa voz? Porque a gente está aqui sentado na sala, né? E é uma sala ampla, aí às vezes pode dar eco. Fala aí pra mim, se tá tudo legal pra vocês, pra gente falar. Pra quem tá entrando agora, bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de nós, como pessoas que dizemos que somos de Jesus, de levar essa mensagem cada vez mais forte diante de um mundo que está caminhando para um vazio existencial. Nós estamos vivendo exatamente a era do vazio, onde o amor não existe mais. Então, queria saber de vocês aqui que estão nos assistindo. Primeiro aí, compartilha essa live aí. Se vocês... Oi, Mari. Se em algum momento da vida de vocês, por não ver saída, pensaram no suicídio. Nós estamos, né, no momento de Setembro Amarelo. Então, por isso que eu tô colocando o tema dessa live assim. Eu até coloquei um filtro aí, ó. Seja a ajuda que o outro precisa. Porque para julgar, né, pessoas ao nosso redor, para nos julgar, para nos apontar, para nos recriminar, para trazer mais dor, já tem bastante, né? Como pessoas que entendemos quem é Jesus, o que nós precisamos é ser luz para esse mundo que está inteiramente em crise. Uhum. Em crise. Então, queria saber de vocês, se alguém aí tem algum testemunho, se quiser contar, que a gente abre aqui pra gente contar. Mas eu queria começar falando assim, quando a gente fala de suicídio, quando fala assim, Setembro Amarelo, de suicídio, eu não gosto muito de ficar falando no suicídio em si. Eu gosto de ficar falando assim, de dar um valor, de valorizar a vida. Porque quando a gente consegue valorizar, encontrar nossa identidade, que é em Jesus, a gente vai dar um valor à vida, porque a gente nunca vai conseguir ver como opção morrer. Essa morte física do suicídio para o alívio da dor. Porque todas as pessoas que pensam em suicidar-se, ela nunca vai pensar... Falei certo, professora? Uhum. Ela nunca vai pensar... Ela não quer se suicidar porque ela quer sair desse mundo. O que ela quer é alívio da dor. E muitas vezes é aquela dor emocional, é aquela dor de não ter alguém com quem contar, de não ter uma pessoa para compartilhar, uma pessoa com experiência que tenha
um olhar de amor. Então a pessoa ali no ápice da dor, o que ela vai querer é morrer. Então qual é o assunto? Nós estamos falando sobre Setembro Amarelo, que enfatiza a questão do suicídio, mas a gente está falando o quanto de vida, o quanto que a gente precisa valorizar a vida e por sermos pessoas que dizemos que somos de Jesus, o quanto a gente precisa que a nossa voz ecoe para que esse mundo que caminha para um vazio, um esfriamento do amor, o quanto que a igreja, a verdadeira igreja, precisa se levantar e a nossa voz não se calar, para que esse amor venha inundar e as pessoas venham viver com sentido na sua verdadeira identidade, vivendo cada um realmente para aquilo que Deus chamou, e não vivendo coisas superficiais, não vivendo coisas momentâneas, não dando valor a tantas coisas. Como eu faço? Aí, não sei, irmão. Como eu faço para trocar a cor do Tem setembro? o Setembro Roxo, que é da fibrose cística. Deve ter várias comemorações no setembro. Vamos fazer uma pro Denis. Vamos fazer. Setembro Azul do Denis. Isso daí. Então nós estamos falando sobre isso. Você quer entrar aqui, irmão, já que você tá aí todo coisa, para falar e contar um pouquinho do seu testemunho? Já. Mas o que eu tava falando é exatamente isso. Eu acredito, e a psicologia ela fala que todos nós temos um vazio. E agora não me vem à cabeça um dos teólogos que ele fala que Jesus, a gente tem um buraco dentro de nós, do nosso coração, do tamanho de Jesus, de Deus, né? Você sabe, vê quem falou essa frase aí pra nós. Mas a psicologia ela fala que o vazio existencial ele existe dentro de todo o ser humano, existe um vazio. Então esse vazio em si não é uma doença, mas não sabendo administrar esse vazio, isso pode se tornar uma doença, trazer o adoecer da alma para as pessoas. Então é por isso que a gente precisa aprender a nos conhecer, a viver uma vida com um mínimo de propósito possível, que você tenha um objetivo, para que você não viva assim uma vida rasa mesmo e vazia. Os maiores índices de suicídio está entre os adolescentes, a faixa da adolescência e a terceira idade dos idosos. A adolescência, a psicanálise vai dizer que é na adolescência que a gente se depara com a morte, que é quando a gente consegue entender que a morte existe. E nessa fase da adolescência, quando a gente consegue entender que a morte existe, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar enfrentar a morte. Por isso que todos os adolescentes, eles querem esportes radicais, eles querem uma moto, e quando eles se colocam em cima de uma moto, eles vão fazer coisas bem radicais, que desafiam a lei da gravidade, desafiam tantas coisas para poder provar, né, teoricamente, que não se pode provar que a morte não existe. E essa entrada esse ciclo que está se encerrando da infância para a adolescência, ele não sendo bem resolvido, principalmente com uma família sadia, e esse enfrentamento que a morte existe, traz um choque de realidade, em cujo um dos maiores índices de suicídio está entre os adolescentes. Quando a gente vai para a terceira idade, a questão é totalmente outra. Por quê? A terceira idade, você vai olhar para trás e vai ver toda a sua vida, tudo que você fez, e muitas das vezes o que você mesmo tinha assim paixão, o que ardia no seu coração, você não conseguiu fazer. Aquilo te dá um choque de realidade tão grande que a única coisa que você quer fazer é morrer. Então por isso que os índices maiores de
de suicídio está entre a adolescência, na fase da adolescência e na fase da terceira idade. Porém, hoje em dia está se aumentando assim o índice de suicídio em todas as fases da vida e idade, por conta desse mundo caótico que a gente vive. Elisa, em algum momento da sua vida, você já pensou nisso, em se suicidar? Gente, eu não queria nem ser da casa dos meus pais. Quando que eu ia pensar em me suicidar? Eu não aguento com essa menina, não. Eu nunca pensei. Assim, eu realmente nunca... Eu acho que uma das coisas que Jesus fez em mim foi conseguir me aproximar um pouco mais do coração das pessoas, porque eu não entendia a dor das pessoas. O suicídio, pra mim, é uma impossibilidade. Talvez porque eu também pudesse ser um pouco covarde demais, não sei. Mas é uma coisa, eu nunca cogitei. Nunca cogitei. Ai, o Denis querendo entrar. Vai, manda, Denis. Pera aí que eu vou te chamar. Aê! E aí, amostradinhas? Peraí. Nós somos. Peraí que eu tô. Nossa, tá baixinho. Peraí que eu tô arrumando aqui. Tá caindo aqui o trem aqui. Coloca o seu microfone poderoso. Ah, verdade. Não consigo agora. Porque eu tô carregando o celular. Então tá bom. Ruim meu áudio? Não, né? Pra mim tá bom. Vamos ver pro pessoal aí, vocês que estão entrando, o que vocês estão... Coloca lá Como é que tá a no voz, grupo. o som, Coloca lá tanto o meu, da Elisa, quanto do Denis. Fala pra Coloca nós. no grupo que nós estamos ao vivo no Instagram. Aí o pessoal entra aí. Entendeu, Elisa? Não, fala. Coloca lá no nosso grupo profético que nós estamos ao vivo, que o pessoal entra. Ó, vou mandar. Pede a Dai, porque eu acho que você não é administrador. Ah, no profético, acho que eu não posso mandar. Entra aí no Instagram, aí você pega o link da hora. A Sara vai mandar. E aí? Então tá bom. Que manda? Que manda? Vou fazer um breve resumo de tudo que a gente falou. O que a gente está falando? Nós estamos vivendo num mundo cuja cultura é exatamente a era do vazio, né? O amor não existe mais. E também, para a psicologia, o mês de setembro é um mês que enfatiza o cuidado à vida. Eu prefiro falar assim, vamos cuidar da vida, do que falar sobre conscientização do suicídio. E o que a gente abriu essa live para falar, e o quanto que é importante pessoas que se dizem ser de Jesus, a fala dessas pessoas, para que esse amor, verdadeiro amor, né, não seja um amor mais ou menos, mas o verdadeiro amor entre e mude verdadeiramente essas vidas que estão com um vazio que só Jesus pode preencher. É isso que a gente está falando. Legal. Aí, já que você entrou, conta aí pra gente um pouco. Eu vou contar também das minhas tentativas de suicídio, mas conta também um pouco da sua vida nesse momento, quando você era adolescente, que você tentou o suicídio. O que se passava dentro do seu coração? Qual era o vazio que tinha no seu coração? O que você acha que estava faltando, que precisava ser preenchido? Na verdade, acho que para essa fase de adolescência, acho que transição de criança para adolescente, o que falta mesmo é o amor dos pais, né? Porque no meu caso, por exemplo, você ser criado dentro de um ambiente onde as pessoas, na teoria, deveriam te acolher, amar e te ensinar a caminhar na sua vida, e essas pessoas, elas serem um instrumento de ataque, né? No caso de muita violência, agressão, palavras pesadas, de destruição e morte. E aí eu acredito que, e também eu acho que o lugar onde a gente vive
você não consegue enxergar a perspectiva de uma vida que vale a pena, né? Então, no meu caso, assim, o meu desejo de tirar minha vida era muito em função da rejeição mesmo, né? Você fala assim, ué, para que vocês decidiram me fazer eu nascer para que vocês pudessem me rejeitar, né? É o que eu falo, né? Acho que todas as feridas do universo, elas têm sempre a plataforma da rejeição como plano de sustentação, né? E eu acho que para um adolescente, um jovem, assim, é uma facada no coração, né? Então, Sim. assim, as palavras do meu pai, tipo, você não serve para nada, você não presta para nada, sabe? Você não vai ter valor nenhum e tudo. Elas foram entrando no meu coração de uma forma que eu tinha desistido de viver, entende? Então, é uma coisa muito pesada essa proteção dos pais, né? Quando você não tem a proteção dos pais em um ambiente desse, assim, a chance de você querer tirar a própria vida é gigante, né? Eu não sei como que é o índice, você que é mais essa área de psicologia, você sabe qual que é a faixa etária que as pessoas mais tiram a própria vida? É exatamente essa fase da adolescência e a fase da terceira idade. Ah, tá. Legal. É a transição vamos dizer assim, das duas áreas de pressão, né? Sim, Tô da infância para a velho, adolescência né? e depois da fase adulta para a fase para terceira idade, né? Para você ser idoso, porque você vai vendo a sua inutilidade mesmo, né? As suas funções vão parando e você vai vendo às vezes que você perdeu tempo demais com coisas que não eram tão importantes. Legal. A, Muitos relatos são esses. a culpa. Sim, Entendi. Isso é louco. O meu caso foi mais nessa questão mesmo de. É como se você não se. Você sentisse que você não deveria ter nascido, né? Ou seja, o mundo não é para mim, eu não deveria estar aqui. Se eu não deveria estar aqui, então eu vou facilitar a vida de todo mundo. É uma coisa muito louca que toma conta de você e você não enxerga sentido. No meu caso, como eu sempre fui uma criança, um adolescente assim muito questionador e tudo para mim eu perguntava muito, eu também não senti, nunca encontrei sentido na vida como ela é nos apresentada. Tipo assim, eu vou crescer, vou trabalhar, vou ter uma casa, vou ter filhos e vou morrer. Para mim isso é inútil, assim, sem sentido nenhum você se esforçar tanto para nada, entendeu? A vida em si, ela não tem sentido nenhum, não faz sentido, entende? Ela não tem lógica, assim. Então isso também era uma dor que eu tinha. Eu falava assim, essa vida não tem nenhum sentido. Assim, qual é o sentido de eu construir as coisas e não puder levar nada? Não faz sentido, entende? Então eu também não entendia que existia um mundo eterno, essas coisas, mas a vida para mim, se você prestar atenção, é loucura, assim, não tem sentido, né? Tudo que você vem sem nada e você é obrigado a voltar sem nada. É muito louco, assim, tá? Então isso me doía muito. Aí eu juntou a rejeição com essa dor de não entender o sentido da vida. Eu falava, vamos pro próximo plano, se tiver algum plano, né? Se tiver alguma coisa fora de... Já me leva que essa fase aqui eu não quero ficar, entendeu? Então eu tava muito decidido a tirar minha vida. Aí vocês conhecem a história, né? Mas aí eu subi num prédio, fui numa balada bem de madrugada, e saí de fininho, subi um prédio e fiquei lá em cima pensando se eu me pulasse, se eu morresse aquele dia, quem iria no meu velório? E na minha cabeça não ia ninguém. Então eu falei, tá, não vou fazer falta nenhuma, né? E aí eu tava decidido totalmente a pular, já ia dar o passo. Aí eu ouvi Deus falar comigo, entende? E é engraçado porque Deus não vem assim, tipo, ele vem exatamente na minha dor. Ele não veio também falando, deixa eu ser seu pai e tal. Eu acho que minha ferida grande era não entender a vida, né? Ele vem e fala, me dá uma chance. E eu entendi que ele estava dizendo, deixa eu mostrar para você que existe algo muito mais profundo que você não está vendo, né? Então eu tive muito medo quando ele falou isso e eu estava com muita coragem de pular. Aí eu dei passos para trás e entendi que de alguma forma ele iria me mostrar que tinha alguma coisa nesse mundo que valia a pena. Entende? Então foi um milagre, né? Porque seria mais um na estatística. sim.
No meu caso, eu acho que a rejeição é o caminho de quase todas as pessoas que têm essa ideação suicida. No meu caso, foram várias tentativas, mas geralmente as tentativas com sexo masculino são mais agressivas do que as tentativas com sexo feminino. Que no meu caso era mais assim de remédios. Eu tomava remédios e ia morrer, né? E tentava assim, estudava a quantidade de remédios, tudo para poder ali dar um colapso ou qualquer coisa, parada cardíaca, alguma coisa assim desse tipo. Só que eu creio. Oi? Você chegou a tomar remédio assim, estudado para morrer assim? Sim. A quantidade de tomar um remédio psicotrópico, tudo, como, até que ponto aquele remédio poderia te dar uma parada cardíaca, alguma coisa assim, para poder você morrer. Mas, no meu caso, eu creio que, assim, nessas tentativas, eu perdi minha mãe com 12 anos. E essas tentativas começou dos 12 anos até os 16 anos, que foi o tempo que eu vivi sozinha com o meu pai, que também era muito parecido com o seu, né? Que bebia muito, que batia, e nesse momento que a minha mãe morreu, ele, acho que por falta de todo o amparo, até da família, de tudo, e por ele ter passado por muitas dificuldades naquela época financeira, ele nem comer me deixava comer em casa. Então ele me tirou da escola pública, da escola particular, me colocou numa escola pública, e ele falava assim, ó, você vai comer na escola, você vai passar o dia todo na escola, você só vai chegar em casa à noite para poder não precisar gastar nada com você. Então ele só ia me empurrando para a rua mesmo. Na rua a gente não aprende nada de muito valor, né? Aí e todas essas coisas, aí qualquer coisa que eu falava, eu lembro quando eu fiquei menstruada, que eu fui chegar para ele para pedir para comprar, né, as coisas da higiene mesmo, ele me bateu. E ele fala, você nunca mais me fala sobre isso, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu passei a roubar para poder eu ter um mínimo de condições, né? Então, essa vida realmente era uma vida que eu não queria. E nessas tentativas, foi quando eu, com 16 anos, fiquei grávida. Eu acredito, eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza, que a gravidez, o fato de eu ter ficado grávida com 16 anos, me trouxe uma esperança e me salvou. Deu sentido à vida, né? E me deu sentido de falar assim, pelo menos eu tenho alguém agora que eu vou precisar lutar para poder dar sustento. Sim. Entendeu? Então, mas eu queria falar assim, ó, eu queria que você respondesse pra gente, ainda mais você que trabalha com o ensino mesmo, o quanto é importante a nossa fala. Que é isso que você fala muito pra gente, né? O quanto, às vezes, assim, a falta do falar está matando pessoas, literalmente, né? Sim. Suicídio no Brasil, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Coloca isso aí em números. É algo muito, muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. O quanto é importante que cada um que é filho, que se coloque assim dentro do seu chamado. A gente aprende sobre isso, dentro daquilo que Deus falou, dentro daquilo que Deus orientou. Ser Jesus para que esse mal, né, esse espírito de rejeição mesmo que acomete as pessoas, seja extirpado mesmo. Isso é tão sério assim, porque a gente pode olhar isso de dois aspectos. Você pode olhar pelo mundo físico e pelo mundo espiritual, né? Sim. Olhar pelo mundo físico, a gente tem cada 40 segundos? 40 segundos? 40 segundos, uma morte. Então, cada 40. Então, sem contar as tentativas. A gente está falando numa efetivada. Sei. Então, imagina isso no mundo espiritual, pensando em pessoas também que já estão mortas, né? É um absurdo, assim.
Mas o que eu acredito é assim, Angélica, é uma das coisas que eu falo, tenho falado bastante para vocês. Acho que a gente que fica mais dentro desse universo espiritual, assim, olhando as coisas, eu acho uma das coisas que não parece, mas é uma arma pesada da rejeição, é essa coisa da gente excluir as pessoas, né? Isso eu falo muito, assim. O olhar da gente precisa mudar. E eu acredito muito que a gente não vai mudar esse olhar apenas com o nosso desejo, ou seja, com a nossa decisão. A gente vai mudar mais esse olhar quando a gente também aprender a olhar as coisas com a perspectiva do espírito, né? É o que eu falo, né? Assim, você é mãe, eu sou pai, eu acho que assim, talvez tenha mais pais e mães nos assistindo. Imagina você agora, se você dormisse hoje e amanhã você acordasse sem seu filho, né? Se acordasse sem a pessoa que você ama ali do seu lado. Então, a gente não consegue nem pensar porque a gente sabe que é uma dor dilacerante. Mas o que a gente não consegue imaginar é que Deus, a cada segundo, sofre pela dor dos perdidos, de pessoas que estão mortas mesmo, né? Então, se a gente conseguir experimentar essa dor do coração de Deus, eu acho que a gente vai ser impulsionado a olhar as pessoas como Ele vê. E aí eu acho que elas vão ter muito mais valor ainda para que a gente se disponha, se predisponha, ou seja, se coloque à disposição do Espírito Santo para que a nossa voz seja um instrumento de Deus para alcançar esses corações perdidos, né? Porque, no meu caso, eu não tive uma pessoa específica ali, naquele momento me falando, mas eu tive pessoas ao longo dessa minha vida, até os 15 anos, que falaram na minha vida. Então eu acredito que aquela resposta do Espírito Santo também era uma semente germinando de palavras que foram plantadas, né? Você entende? Então, o que eu acredito que de uma forma sobrenatural a gente precisaria abrir os nossos olhos, o nosso coração, né, acho que o nosso entendimento, perceber o quanto a alma importa, né? O quanto cada pessoa tem um valor. Porque é muito fácil a gente estar inserido dentro dos grupos, a gente aceita, né? A gente está nas nossas rodinhas, mas é muito duro, e você já passou por isso, né, Angélica? Eu acho que é muito duro quando você é a pessoa que não está nas rodinhas, né? É muito duro quando você é a pessoa excluída e o quanto as pessoas estão rindo de você, o quanto as pessoas estão te excluindo, o quanto as pessoas estão te ignorando e não sendo receptivas para te inserir desses ambientes, né? Assim. Então, eu acho que se a gente pensasse de forma ativa, em primeiro lugar, o quanto Deus sofre com isso, e o quanto essa dor poderia fazer parte do nosso coração, e o quanto nós somos egoístas, né, e de certa forma cruéis, em não prestarmos atenção na dor do que sofre, na dor do outro, a gente ia ter mais disposição para falar mais, para se expor mais, para permitir mais, né? Eu gosto muito de pensar ao contrário, assim. Por exemplo, vocês participaram do PGM do final de semana, do RG que nós tivemos no sábado e do PGM que tivemos no domingo. A minha pergunta sempre é assim: e se a gente tivesse decidido não fazer? É verdade. Entendeu? Sei lá, a gente tinha, sei lá, 130 pessoas no RG, mas 40, quase 45 pessoas aqui em casa, né? Vamos dizer aí 170, 180 pessoas que a gente teria, de fato, privado essas pessoas de ter tido uma experiência com Deus. E de muitas delas, hoje eu conversei com a Deb de manhã, eu falei: ei, Deb, como tá a vida? Ela falou: tá maravilhosa, né? Tipo, eu nunca experimentei algo. Então, assim, como a gente priva as pessoas de experimentar coisas incríveis. Vocês viram quantas pessoas estavam sendo tocadas ali nos dois eventos, eu quero dizer, né? De forma muito natural, chorando muito, sendo muito transformadas, assim. E, tipo assim, o quanto que a gente deixa de acrescentar na vida das pessoas com o nosso silêncio. Então, de fato, o nosso silêncio mata. Eu já tive vezes, Angélica, de ministrar alguém assim, do nada, não tô falando nem em reuniões, assim, de passar na rua, ver uma pessoa, achei estranho, sabe? Lá e falar: bom dia, você tá bem, não sei o que e tal. Dar um abraço, acabar liberando uma palavra, a pessoa falar assim pra mim:
você não tem ideia do quanto você me ajudou. Se você não tivesse falado comigo hoje, eu teria tirado a minha vida, sabe? Então, assim, a gente não faz ideia de fato. E isso precisava ser uma revelação. Então, as pessoas que estão nos ouvindo deveria pedir revelação para o Espírito Santo o quanto as nossas palavras não faladas serão representadas em ausência de vida no ambiente eterno, entende? Não é uma coisa absurda. Você pensa, Elisa, se Deus mostrasse para você um gráfico em que os momentos em que você deixou falar, quantas pessoas morreram? Se a cada 40 segundos uma pessoa morre, quanto tempo da sua vida você deixou de falar para que essas pessoas tivessem vida? Entende? O quanto egoísta a gente é quando a gente demora a falar, né? Exatamente, entende? Então, assim, e aí a gente também não entende pouquíssimo de comunicação, né? Jesus resume uma experiência com ele a partir de um copo d'água, né? Então, se você deu um copo d'água, qualquer um dos meus pequenos fez para mim, você entende? Então, a fala não necessariamente é apenas com a voz, né? Mas a gente pode comunicar isso de tantas formas e transformar tantas pessoas e mostrar para elas o quanto tipo Deus se importa com essas pessoas, né? Hoje foi engraçado porque eu passei o dia todo praticamente assinando os livros aqui, né? Não, fazendo dedicatórias proféticas dos livros do RG de quem comprou. E eu fiz assim, sei lá, hoje fiz umas 50 palavras proféticas na primeira folha. Eu tava dizendo palavras ali que eu tava pensando. Eu falei, caramba, já pensou nisso? Eu falei, quanto isso é louco, né? Talvez o livro possa fazer nenhum sentido, mas essas pequenas palavras aqui da frente podem transformar a vida de alguém, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso ontem. Hoje à noite, de madrugada, quando eu acordei 3 da manhã, assim, para ir no banheiro, uma pessoa me mandou uma mensagem. Falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu abri a dedicatória que você fez, eu estou chorando faz 2 horas. Sabe, coisas bobas assim que a gente fala, isso é nada, e um abraço. Eu não, só falei um oi, só dei um bom dia, só olhei diferente, só decidi amar, só decidi, sabe, se importar com coisas tão simples assim. É isso, acho que eu ainda vou falar muito de portais, talvez, esse ano, mas eu acredito que nós somos o ser humano, né? Nós somos a maior expressão do Deus eterno, né? O maior portal de Deus, assim, e da eternidade ambulantes nesse mundo caído, sabe? Então é tão incrível quanto qualquer coisa tão simples que a gente pode fazer pode tirar pessoas desse lugar, sabe? Isso é inexplicável. E aí a gente fica, infelizmente, ainda preso na infantilidade ou seja, na mediocridade, né? No pensamento tão, além de ser egoísta, mas ele é muito pobre de achar que tem alguma coisa a ver com a gente. Tipo assim, quem sou eu? Eu tô pequeno, não sei o que lá, essas coisinhas assim de infantilidade mesmo, sabe? Então, se a gente realmente fosse mais responsável, é aquela coisa, quanto mais poder e mais responsabilidade, se a gente entendesse de fato o tamanho do poder que a gente carrega tendo o Espírito Santo em nós, eu falo que é um crime absurdo para a humanidade permanecer calado. Acho que é isso. Assim, sei lá, é uma palavra até leve para o que a gente faz com o silêncio de pessoas que dizem conhecer a verdade e não expressam de nenhuma forma esse evangelho simples, objetivo e orgânico que pode ser expressado de tantas formas na nossa vida, né? Uhum. Fala um pouquinho, Elisa. Mesmo que você nunca tenha tentado suicídio, como tem sido a sua experiência hoje falando, tendo palavras para pessoas e ouvindo até o feedback das nossas lives, a única, né? Nós fizemos, hoje é a segunda, né? Como tem sido para você quando você saiu desse lugar de comodidade e agora está assim tocando vida de pessoas mesmo? Na verdade, eu sempre tive esse comportamento de não falar, né? E essa ideia de pensar, não precisa, ou por que eu vou lá, vai aparecer alguém, coisas assim. Mas eu tenho pensado ultimamente nisso, como que
como que Jesus é ouvido por essas pessoas. Como que essas pessoas, no desespero delas, eu perguntei isso para o Denis agora há pouco também, como que essas pessoas no desespero e na solidão ouvem Jesus. Muito, assim, até agora, com o Denis falando, eu penso que assim, somos nós. É a gente, é a nossa voz. É uma dor muito grande, né? Que quando a gente sente mesmo um pouco do que as pessoas sentem da dor que elas sentem ou da solidão que elas sentem, mesmo que a gente quisesse fazer algo nós mesmos só por fazer, só tem uma resposta que é válida, né? Que é uma resposta que é a resposta para tudo, que é toda a resposta, que é ouvir a voz de Jesus mesmo, ouvir Jesus. Tipo isso, me dá uma chance. Ele vem na sua dor mesmo e ninguém pode fazer isso. Só Jesus pode vir até você e falar com você naquele momento da sua dor, exatamente sobre essa dor que você está sentindo. E te alcançar. E eu acho que antes também eu tinha uma coisa assim, que talvez muitas pessoas tenham, que é se comover demais quando você vê algo trágico acontecer. E só. A gente se comove muito e para pensar e reflete muito e depois a vida continua. E a gente nunca se move de fato para ver menos coisas trágicas acontecerem e para ver mais vida existindo, né? E era isso que eu tinha muito também. E que eu sei que foi uma das coisas que Jesus mudou em mim. Porque por eu conhecer ele melhor, por eu poder enxergar ele. De não só me comover quando tem uma tragédia, mas de acordar todo dia e pensar, eu posso fazer alguma coisa, assim, não para não haver tragédia, mas para existir vida. Sim. Que é isso que você falou, não é pra gente ficar falando de suicídio, né? Mas pra gente falar da vida. Então, eu penso muito nisso ainda. Assim, eu não sei o que você acha, Denis. Quando uma pessoa tá no desespero mesmo. Quando uma pessoa verbaliza para você o desespero que ela tá passando. Como que no meio desse desespero uma pessoa vai ouvir Jesus? Então, aí o que acontece? A gente precisa confiar que o Espírito Santo sabe o que ele está fazendo. Entende? Porque não existe desespero maior do que o amor. Meu Deus. Entendeu? Aí tem o que a gente brinca não, né? O que a gente fala até da forma que virou uma brincadeira boa assim entre a gente é o amor nunca falha, né? Porque você pode escolher qualquer estrutura, palavra, qualquer coisa no universo, sentimento, o amor sobressai qualquer um deles, né? Então, assim, o desespero pode estar gritando muito alto, mas o amor é a frequência máxima, assim, a ser vibrada, né? Então, assim, eu acredito, eu sei, vocês me conhecem, assim, essa noite mesmo eu compartilhei com vocês o áudio de uma pessoa em desespero, pedindo ajuda, uma dica que fosse para ela poder experimentar o amor de Deus de alguma forma e tudo mais, né? Então, esse desespero, eu acredito que esse desespero já é, vamos dizer assim, um imã, né? Já é um imã que está atraindo uma experiência com o amor de Deus. O que acontece é que, geralmente, quando a gente vê pessoas nesse ambiente, nós não estamos sensíveis para ter compaixão, para abrir mão, para se comover, para pegar um carro, sair daquilo lá, resolver o problema, que é o que você está falando, né, Elisa? Eu entendo o que você está falando, porque eu também, por muito tempo, olhava o problema das pessoas e falava, alguém vai ajudar, não é problema meu. A gente evita as guerras, né? Contudo, todavia, entretanto, porém, existe o outro lado também, em que nós começamos também a comprar guerras que não deveríamos comprar. E é por isso que eu falo muito para todo mundo, assim, acho que o que eu e a Day aprendeu literalmente a gente decidiu viver uma vida rendida ao Espírito Santo. Então ele nos diz quais são as guerras que a gente precisa comprar, né? Hoje mesmo, assim, isso acontece o tempo inteiro. Hoje mesmo recebi um áudio de uma pessoa executiva com estrutura de vida absurda, várias coisas, mas ela estava desesperada, está desesperada em uma situação da vida dela, procurou. E eu rapidamente eu entendi o que ela precisa, aí falei para ela, me dá o seu e-mail, eu dei acesso de um curso meu do RI para ela, que eu sei que aquilo vai resolver, e eu falei, assiste.
Aí ela pegou e falou assim, ah, mas quanto custa? Aí eu peguei e falei, nós estamos falando de dor e não de valores, né? Aí eu falei, a dor, quando você tem uma dor, ela, tipo assim, ela não tem resposta em valores, ela tem uma resposta em remédio, né? Em solução. Você tá morrendo de dor, você vai no médico, o médico paga remédio, você vai na farmácia, você paga 1.000, você vai pagar, né? Então eu falei para ela, eu falei, não faz sentido eu te cobrar, falar com dinheiro se você tá com dor, você tá ferida. Eu falei para ela, assiste o conteúdo. Se isso não te ajudar, eu falei, você me liga que a gente vai conversar. Embora eu tenha certeza que isso vai resolver. Mas eu falei, quando você estiver sem dores, aí a gente volta a falar, entende? Porque não faz sentido a gente deixar a pessoa sofrendo, tendo a solução, mas ainda assim querendo arrancar um pedaço da pessoa para poder ajudar. Então não é, sabe o que eu quero dizer? Tipo, a gente pode fazer mais, pode fazer mais. A gente deveria se importar muito mais com o outro, com as dores das pessoas, e pedir o Espírito Santo para entender quais são as guerras que a gente quer lutar. E isso é tão interessante porque quando a gente fala que o amor vence o desespero, ou seja, a Bíblia diz que Deus é amor, né? Então, se Deus é amor e o amor vence o desespero, que tal nós sermos guiados pelo próprio amor aonde nós deveríamos amar? Acho que é isso, sabe? Então, assim, Elisa, acho que tá certo, a gente precisa fazer mais, mas a gente precisa fazer mais daquilo que o Espírito Santo nos pede. Entende? E não ficar ileso, tá disponível. Por outro lado, eu falei isso pra Sara hoje. Falei, Sara, eu não acredito que Deus vai te pedir coisas que você não tá disposta a fazer. Entendeu? Então, o quão disponível nós estamos para que Deus comece a amar as pessoas através de nós? Mas você diz então isso, algo que você não esteja rendido ao Senhor. Eu me rendo nisso, se o Senhor me quiser. É nesse sentido que você está falando. Deus não vai te pedir algo que Ele já sabe que o teu coração não está nem se importando com aquilo. Ah, Ele não vai perder. Assim, uma das coisas que as pessoas não sabem sobre Deus é que Deus não gasta energia com gente que não corresponde o que ele carrega, entende? Então, assim, eu não trabalho sem propósito. Você acha que Deus vai ficar ali tentando convencer alguém a amar? Entende? A pessoa que ele vai falar entende o privilégio de fazer parte de quem Deus quer amar. Entende? Então, assim, a pergunta é o quão disponível nós estamos para ser instrumentos do amor de Deus na vida de outras pessoas. É isso. Jesus, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Ele vai falar com você e vai te dar direções, pessoas. É o que eu falo para vocês. Eu estou dentro da minha casa. Eu estou aqui em casa. Eu estou numa ilha, assim, e muitas pessoas chegam, assim, de repente, sabe? Vem muita gente que não tem sentido, assim, mas eu quero dizer, vem pessoas com corações genuínos falar, olha, eu senti de Deus de procurar. E aí é incrível que quando a pessoa fala, testifica aqui na hora, sabe? Aí você corresponde, é isso que eu tô te falando. Quando você estiver disponível, vocês estão me ouvindo, quando vocês estiverem 100% disponíveis para fazer, ou seja, para permitir que Jesus ame as pessoas através de vocês, você não precisa correr atrás delas. Elas virão. Entende? Porque Deus vai fazer isso. É como se Deus estivesse apontando, ó, o remédio tá ali. Vai lá que você vai conseguir. Sabe? Por outro lado, Angélica, eu acho que entra na nossa fala anterior, que eu também acredito que é por isso que a gente tem que sempre estar vibrando, ou seja, a gente precisa estar falando, levantando a mão e mostrando para que viemos qual é a nossa mensagem que a gente carrega, porque quando a gente fala, a gente vibra uma energia. Essa energia, ela é carregada no eterno. E o eterno distribui as ondas da necessidade daquilo que a gente carrega. Entende? Então, as pessoas serão atraídas pela pessoa que a gente se torna. Então, você vai ver elas vindo. Da mesma forma também que Deus vai direcionar você até elas. Então, isso vira um ecossistema que é alimentado pelo próprio Deus, entende? Então, pessoas se conectando com pessoas que carregam a solução, entende? E assim a coisa vai. Né? É louco isso, né? Totalmente. Porque as pessoas também pensam, eu pensei muito assim já, mas eu ouvi muito isso. Quando Deus fala comigo, eu vou fazer, eu vou obedecer. E a gente pensa no caminho oposto, né?
se Deus falar comigo, eu mudo meu coração e eu vou fazer tal coisa. Que aí eu vi quantas vezes, quantas pessoas já fizeram coisas que elas nunca desejaram e elas consideraram estar fazendo a vontade de Deus, indo contra a vontade delas, outras coisas fora. Sim. Mas sem ter essa predisposição para qualquer coisa ou para alcançar pessoas. Então a gente fica esperando Deus. Quando Deus tocar meu coração, eu vou lá e começo. E é o oposto, na verdade, né? É o oposto. É o oposto, porque Deus não, Deus não se relaciona de forma parcial. Ele não entrega parte dele. E enquanto a parte dele não aceita parte de ninguém. Se você não está 100% rendido, você também não pode receber quem ele é, porque ele não é fracionado, ele é inteiro, entende? Então assim, ou você tá, é que Jesus fala, ou você se junta, você vai se espalhar. Uhum. Então assim, ou você se entrega 100% e fala, Jesus, eu estou disponível para fazer o que você deseja. Então assim, aí ele já sabe que você está disponível, então ele corresponde à sua disponibilidade, né? Porque sempre vai precisar ter a nossa decisão. Agora, eu fico no sofá deitado, esperando. Se Deus falar comigo, eu estou aqui, ele vai falar. Isso não é uma predisposição. Na verdade, é o seu orgulho gritando. Porque é o lugar onde você espera que Deus vai atrás de você. Entende? Porque falta revelação. As pessoas iam até Jesus e quem sabia quem Jesus era, ia até Jesus, derramava o que tinha de mais precioso e enxugava os pés dele com os cabelos. Dava tudo o que tinha. Entende? Essas pessoas entendem quem ele é. É tanto que na cena tem pessoas que entendem o que ela está fazendo e ficam, uau. E tem pessoas que falam, o que ela está fazendo? Poderia se comprar tantas coisas com esse dinheiro. E tipo assim, você não sabe quem ele é, né? Uhum. Então, se a gente soubesse realmente quem ele é, nós entregaríamos os frascos da nossa alma para ele o tempo todo, Uhum. entendeu? E estaríamos completamente disponíveis para que ele faça o que ele desejar, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, porque isso nos transforma e fazer parte do que Deus está fazendo faz com que o DNA de Deus seja acrescentado naquilo que somos, até o ponto que o Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, ou seja, eu decidi ser prisioneiro dele e fazer o que ele deseja, eu tenho um dono, essa vida não é minha. Então, não faz sentido mais eu ficar de forma. É que nem eu falo, né? Disponibilidade é diferente de prontidão, né? Tô disponível. Tô aqui em casa dormindo. Se vocês precisarem de mim, vocês me chamam, né? Eu estou pronto, eu estou com a mala pronta, falando qual lugar, Deus. Entende a diferença? Uhum. Para que isso aconteça, a gente tem que matar literalmente o nosso ego, né? Porque o nosso ego vai atrapalhar todos esses discernimentos, essas percepções aí. Sim, sim. O Paulo fala isso. Eu decidi nada saber a não ser Cristo, Jesus crucificado. Ou seja, ou eu vivo pelo que eu entendo, ou eu vivo pelo que eu creio. Se eu vivo pelo que eu creio, o que eu creio eu não posso compreender, a não ser que o Espírito Santo me revele. Uhum. Entende? Então ele se revela e ele mostra que ele é suficiente. Então aí a gente volta lá no propósito da vida. O propósito da vida né? Ou seja, fazer parte do que Deus está fazendo. Se eu não desejo fazer parte do que Deus está fazendo, eu vou viver a minha vida vazia. E o final disso tudo é que eu vou para um lugar que eu não posso levar nada que eu construí aqui. Mas eu só posso usufruir do que eu construí num lugar eterno. Contudo, se eu não construo coisas num lugar eterno, eu não planejo estar lá. É forte. Entende? Então, se eu não planejo estar lá, é a mesma coisa de você comprar um terreno e nunca construir uma casa. Você não deseja estar lá. Uhum. Entende? E se você não planeja estar lá, realmente não estará. Uhum. É uma pancada, né? E E aí tem essas pessoas morrendo o tempo inteiro. E é por isso que o nosso silêncio mata, né? Porque é um lugar onde a nossa vida importa mais do que a vida de Deus. É louco? muito. É desafiador.
no aspecto não de entender o que ele quer, mas é desafiador você entender o básico, que o evangelho não se trata de você. Não tem como viver evangelho desejando viver a sua vida. Ou vive a sua vida, ou vive a vida de Deus. Não dá para ser essas coisas. Então é um chamado um pouco mais para dentro mesmo. E quando a gente experimenta, não dá para ficar calado. Por isso que eu nunca acredito. Eu não acredito nas pessoas que declaram ter experiências no céu, ter revelações de Jesus. Minha vida com o Espírito Santo é ótima. Então, se a sua vida não expressa o amor de Deus de forma clara, objetiva, exposta, isso não é transformado em uma rendição que mostre claramente que a sua vida não se trata de você, isso não passa de uma fantasia. Porque não existe uma experiência sobrenatural sequer com Deus que não te transforme e não te leve a amar cada dia mais pessoas. Eu não sei se as pessoas entenderam que Jesus morreu por causa das pessoas. Não, pelas experiências, né? Entende? Então, sei lá. Se não é sobre as pessoas, é sobre o que mesmo? Não entendi. É tipo Jesus falando, eu não entendi. E ninguém consegue viver sozinho. Se a gente não tiver esse olhar pelos outros, não faz sentido mesmo, né? Nem Não. viver. Se a pessoa não quer viver em família, se ela não entende que o céu é sobre pessoas, ela não precisa estar lá mesmo, porque o que vai ter mais lá é o que Deus mais ama, que é a gente. Então, ela precisa arrumar outro lugar, um pouco mais calmo, né? Porque vai funcionar. O meu vizinho tá frito, porque não vai parar, não. Vai ser o dia inteiro. Pois é. Entendeu? Então, assim, é uma vida muito, muito vazia, Angélica. Sim. E a gente vê cada vez mais todo o sistema do mundo, assim, sendo levando as pessoas a viverem essa futilidade mesmo que você está falando e esquecer aquilo que é eterno. E todas as coisas que a gente constrói aqui elas são assim, ó, prazerosas só momentaneamente e depois a gente vê como que são realmente vazias e fúteis. Só que o mundo faz com que isso seja, as pessoas dêem muito valor a isso. E eu acredito que isso também pode ser uma das razões com que as pessoas vão se desconectando de pessoas e colocando o coração em coisas. Sim, mas pelo fato de faltar revelação, gente. Sim. E por que as pessoas não têm revelação? Porque o que elas desejam não é eterno, né? Então, assim, tudo começa lá no coração. Jesus falou que os que têm fome e sede serão saciados. Então, assim, você tem esse desejo de experimentar Jesus de verdade, ele vai te dar saciedade, né? Ele vai completar a tampa. Então, assim, à medida que eu não tenho essa fome, esse desejo, eu não sou alimentado disso, eu sou alimentado de qualquer outra coisa. O problema é que toda a criação foi criada com uma estrutura para ser saciada por algo que não tem nesse mundo. Entende? Então, nada que tem aqui nos preenche e vai criando esse vazio existencial à medida que vai enchendo de coisas, né? Eu conheço pessoas, vocês sabem, eu já conheci pessoas milionárias, bilionárias, que elas têm tudo que qualquer pessoa no mundo, qualquer dinheiro no mundo pode comprar. E elas me ligavam e diziam, Denis, eu não sei o que fazer, a minha vida é muito triste, entende? E a pessoa ainda dizia, eu era mais feliz quando era pobre. Entende? Porque na cabeça dele, ele tinha mais pessoas em volta, né? Entende? Então, é muito... Porque a infraestrutura nossa é para que seja
carregada de eternidade, mas infelizmente a gente carrega esse nosso coração de coisas terrenas e elas são insuficientes para o vazio da nossa alma e vai virando isso, né? O problema é que cega, e quanto mais você tem desse mundo, aí você se cega e aí você começa a correr essa corrida, né? Que vai acabar às vezes, igual você falou. E acho que isso influencia muito, né, Angélica? A pessoa simplesmente desiste de viver, porque tudo que ela faz não preenche o vazio da alma e ela fala, não dá pra mim. Aí ela vai e se mata, né? Sim. Você me fez lembrar um vizinho que eu tinha lá na minha cidade, que ele tinha os 2 filhos, assim, envolvidos com drogas, mas assim, terrível mesmo. De não ficar em casa, de morarem na rua e tudo. E ele falava sempre pra gente assim, ó, eu daria toda a minha fortuna só para poder ter meus filhos de volta. Sim, sim. É. Então isso é realmente impactante. E assim, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse assim, chegasse para você hoje e falasse assim, que eu estou com esse vazio, eu não sei por aonde começar. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está sentindo esse vazio? Hoje tem essa até essa ideação suicida, mas que essa palavra chegou nos ouvidos dele de alguma forma. O que você falaria para essa pessoa? Eu vou te falar o que Deus me disse. Tipo, Jesus está olhando para você agora e falando, me dá uma chance, né? Então, assim, simplesmente entenda que só Jesus pode preencher esse vazio existencial, trazer sentido à sua vida e fazer com que você, além de ser preenchida, possa preencher outros. Não tem sentido se não for para ser vivida para Deus. Mas uma coisa importante que eu quero dizer é que Jesus, talvez o nome Jesus soe muito estranho aos seus ouvidos, porque você atrelou ele a uma estrutura religiosa. E atrelou também Jesus aos fã-clubes, né? As pessoas que falam dele, mas não tem nada a ver com ele. Então, assim, se permita conhecer o Jesus puro, né? O Jesus da Bíblia, o Jesus que ama pessoas, que não tem nada a ver com a religião, mas que morreu por você e é apaixonado pela sua vida, né? Então, quando a gente se dobra para essa estrutura, para esse desejo genuíno, é assim, cara, tu já perdeu tudo. O que que vai custar você simplesmente permitir que Jesus te mostre algo diferente, né? Se você desejar isso no seu coração de verdade, assim, genuinamente falar, não, eu quero dar uma oportunidade para Jesus me mostrar que existe algo muito mais profundo que eu ainda não estou vendo, pode ter certeza que você vai encontrá-lo, entende? Então, é isso, Angélica, não tem jeito. A gente vai voltar pro coração, né? Você que está sentindo isso, você precisa decidir de verdade no seu coração a conhecer Jesus, porque só Ele, de verdade, pode arrancar você das trevas para a luz, né? O mundo que jazia treva, houve luz, né? Então, Jesus está gritando com você agora mesmo, dentro do vazio da sua alma, né? E assim, a gente está falando de morte ou vida, mas eu sinto que tem muita gente que está nos ouvindo que ela já morreu em tantas coisas na vida, né? Tantas áreas, às vezes área financeira, às vezes um casamento, às vezes emocional, às vezes profissional, em tantas coisas. E o que eu quero dizer para você é a mesma coisa. Pega essa área da sua vida e rende, entende? E deixa Jesus simplesmente te mostrar que existe uma perspectiva além da que você pode ver, né? E só Ele, eu falo que todas as minhas dores, todas as minhas feridas, todos os meus anseios, todos os meus traumas foram saciados em Cristo, né? Mas o desejo genuíno, como diz Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Esse desejo genuíno de todo o coração é o que vai fazer você experimentar Deus. Então, vai lá dentro da sua alma e arranque forças para desejar Ele mais do que qualquer outra coisa que você quer. E não tem como não achar, né?
Porque um coração quebrantado e contrito, ele não resiste. Não, não tô. Tem uma fala sua que me impacta muito, que é a questão de ser amigo de Jesus. Às vezes a gente fica buscando pessoas, né, que são amigos de Jesus, né? E você fala assim, você só vai encontrar pessoas que são amigos quando você ser um amigo verdadeiro, né? Sim. Quando você for um amigo verdadeiro de Jesus, Jesus vai te conectar, vai te aproximar aos amigos dele. Uhum. Então, eu queria deixar isso também, porque muitas das vezes as pessoas estão falando, pode ser fácil para Angélica, para Elisa, porque está perto do Denis. Vamos falar assim, ou algum pensamento nesse sentido. Mas no momento que a pessoa começa a ser essa pessoa amiga de Jesus, Deus vai conectar. É igual uma onda de rádio, né? Se você colocar um exemplo, você pega uma frequência de rádio, você quer escutar uma determinada rádio, você vai lá e ajusta o seu ponteiro do rádio para conectar aquela transmissão. Sim. O nosso coração é a maior fonte de energia que existe nesse mundo, né? Porque ela consegue conectar a transmissão de Deus, né? Então você imagina, quando você ajusta a transmissão e a frequência do seu coração com o desejo genuíno de Deus, você acessa uma frequência. E dentro dessa frequência tem uma transmissão acontecendo. E tem milhares de pessoas em vários lugares do mundo que estão conectadas nessa mesma frequência. Então, é igual, sabe quando você pega aqueles rádio walkie-talkie? Então, assim, você conectou a frequência, e aí só você falar. Tem gente do outro lado, né? Então, você acaba sendo atraído para essas pessoas. Jesus te apresenta os amigos dele, você entra na rede, como se você entrasse num grupo do Telegram dos amigos de Jesus. E aí você não precisa ir atrás. Você não precisa fazer isso. Deus vai enviar os amigos dele até você. E aí você começa a fazer parte da família de Deus. Porque quando você busca de todo o coração, a Bíblia diz de uma forma muito linda que ele nos adota como filho. E quando a gente começa a fazer parte de uma família, a gente conhece os membros da família. Entende? Então Jesus tem a família dele para te apresentar. E eu vou falar para você, às vezes, pela nossa perspectiva, igual eu falei para o rapaz do podcast, né? Ele pensa assim, tá todo mundo fazendo errado. Meu amigo, tem milhões de pessoas no mundo pregando o evangelho genuíno, só que não da forma como você enxerga. Entende? Da forma mais singela, simples possível, assim como uma mãe com um recém-nascido no colo. Pensa assim, quando Deus quis expressar o maior poder de todo o céu para essa terra, ele entregou na mão de uma mãe um bebê recém-nascido. Tipo, sabe? É sensacional. Então, assim, tem milhões de pessoas vivendo isso. O problema é que a sua frequência está fora dessa rede. Então, tudo que você vê é o que está na sua frequência. Se você tem visto muitas pessoas pregando mentira, sua frequência está errada. Se você tem visto muitas pessoas enganando as outras pessoas, está errado. Precisa mudar a sua frequência. Que aí você vai enxergar algo que só ele pode te mostrar. E tem muita gente nessa frequência. Todos os dias, sem exagero, vocês sabem, eu recebo pessoas vindo até mim e pessoas com coração puro. E elas estão vibrando na mesma frequência. Você sente? Entende? Então, o que Jesus falou, né? O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Então, tá tudo lá. Tudo que a gente precisa tá lá. Só precisa render e se decidir isso, né? Sim, você me fez lembrar da minha mentoria, que quando eu fiz a mentoria com você, uma das coisas que eu falei é que eu queria deixar de ser psicólogo. Você lembra disso? Lembro. E que eu queria Nunca mais diga essa besteira. Hã? Eu falei, nunca mais diga essa besteira. Sim, aí porque as pessoas às vezes a maneira errada da gente ver esse manifestar de Jesus é que nos leva a ter esse pensamento, porque eu sou Jesus para cada pessoa que eu atendo. Sim. Então a Elisa, tenho certeza que eu vejo ela que quando ela senta e faz a tradução de um livro, faz a revisão de um livro, ela está sendo Jesus ali.
Muitas das vezes, esse ensinamento errado, nos faz pensar que esses trabalhos que são ditos seculares não é uma expressão do amor de Jesus, Pois é. Isso né? é muito pobre, né? Demais. Aí esse moço me deu um tomahawk e falou assim, nunca mais fale isso, né? Sim. E seja Jesus com cada palavra, quantas pessoas que eu posso falar, né? Só em exercer, eu não preciso nem falar exatamente de Jesus, só em exercer bem a minha profissão. Eu já estou sendo, não ser desonesta, não ser uma. Vou falar da minha profissão, não ser uma psicóloga que enrola, que tem muitos que vão te enrolando para poder várias sessões, né? Uhum. Para resolver. Cada um tem os seus BO nas suas profissões. Só em eu ser ser uma boa profissional dentro da minha área, eu já estou expressando Jesus, né? Claro. Quando o seu paciente vai falar com você, não fala com você, fala com Cristo. Aí o problema dele é resolvido, simples assim. Então, quando a gente consegue colocar esse olhar, quer falar? Quando a gente consegue mudar esse olhar, muita coisa mudou no meu coração quando eu mudei esse olhar. Porque aí eu tento, né? Eu falo assim, Jesus, eu quero ser a expressão do seu amor para essa pessoa. Me dê esses insights, essas revelações que nem a psicologia ela é limitada. A ciência é limitada. Sim. E só Jesus pode ir em lugares, assim, de visões, como ele fala na palavra, de juntas de medula, que a gente não consegue chegar. Sim. Simples assim. Jesus não foi feito para ficar dentro de uma caixa, ele foi feito para ser expresso, ou seja, ele veio para ser expresso em cada partícula desse universo, uma célula, um átomo, não é? Cada respirar, tudo. Antes, né, a Bíblia fala isso em João de uma forma tão linda, né? Tudo foi feito por meio dele e nada do que existe sem ele poderia existir. Então, todas as coisas que foram criadas e existem expressam o perfeito amor de Deus. Então, nas esferas da sociedade, nos trabalhos mais simples, em todas as esferas de atuação, se os nossos olhos abrir, nós veremos Jesus em tudo, absolutamente tudo. Não tem nada nesse universo que se move sem ele. Então, muda, né? A nossa cabeça muda. Então, tudo é isso. Então, não faz sentido a gente imaginar que um ministério, que alguma coisa que a gente vai fazer precise ser da forma que as pessoas nos falaram que deveria ser, né? Em cima de um púlpito, ou tu cantando uma música, tem muito mais para ser dito, expresso e falado dele. Esse universo onde Jesus quer se expressar, né? Então é incrível isso. É só a gente perceber que a coisa está acontecendo o tempo inteiro. Eu preciso sair, mas antes de sair eu quero falar uma coisa para Elisa. Eu acredito, Elisa, que a sua pelo que eu senti, eu acredito que a sua vibração está muito perto de encontrar a carreta que você está procurando. Entendeu? Ela está... Então, assim, vai chegar. Você está quase entrando no lugar da contrição. Entendeu? Então, assim, continua nisso daí que você vai encontrar. Quando você achar, você nem vai precisar dizer, a gente vai olhar para você e vai saber que você encontrou. Porque não tem como ser mais a mesma. Então, para testificar no seu coração, você está no caminho certo. Aí você deixa nós sem palavra, né? Tá chegando. Não vai demorar muito, não. Tá quase no coração. Então tá bom. Obrigada aí por disponibilizar esse tempinho para falar com a gente. Tamo junto. Então, nós, pessoal que nos segue, a Dona Angélica e Elisa, já falei para vocês têm que fazer live, cada um no seu Instagram, para as pessoas poderem seguir vocês. Vocês multiplicam por... a gente fica aqui na mesma casa, daí fica... mas na rede vocês ficam em ambientes separados, porque melhora a qualidade das pessoas. A gente vai fazer. Mais público, entende? Sim. Vai fazer. Pô, vou brincar com a chocadinha. Tchau. Tá bom, tchau. Obrigado. Tem mais alguma coisa para falar? Eu só queria dizer uma coisa, que eu estava pensando agora, eu ia perguntar pro Denis, mas isso eu tenho certeza que ele ia dizer, que assim, que ao invés da gente se mover por causa da necessidade, por causa da dor,
a gente deve se mover por causa do amor. Porque não tem mesmo amor maior que o desespero, e não é a dor do outro, no sentido de que eu vou entrar em desespero porque o outro tá com essa dor profunda, que eu vou me mover, mas é por perceber e sentir essa dor e olhar para o amor de Cristo e ver o tamanho do amor de Cristo por essa pessoa. Eu me movo pelo amor, para que o amor alcance essa pessoa, para que ela seja, na verdade, abraçada por esse amor, e não porque eu quero resolver a dor dela, mas porque eu quero que o amor, que ela encontre o amor. Porque eu tinha muito isso também, eu me movia muito no desespero, por sentir o desespero. E isso é um outro tipo de suicídio, né? A gente não consegue resolver. Você só toma para você esse do desespero e a dor. Quando a gente pensa no amor, desse jeito todo que o Denis estava falando, mesmo numa situação na pior que você possa enfrentar, e você olha para Cristo, você vai sorrindo para dentro daquele buraco, tirar alguém de lá de dentro. Então é uma outra motivação. Comecem a seguir a Elisa também, gente. A gente vai fazer live com o Instagram separado, mas é porque a gente gosta dessa interação, né? Mas a gente entende a direção aí que o Denis deu para poder a gente alcançar mais pessoas. Elisa Castro, né? Tisserano. Isso aí, que ela acabou de falar. Elisa Castro Tisserano. Você vai achar lá esse cachinho dourado. Quando eu postar a live, eu vou colocar ela como parceira. Vocês têm alguma pergunta? Porque tudo que o Denis falou me tocou tanto que eu tô me segurando aqui para mim não cair no choro. Como que é a Elisa? Vou colocar aqui, ó. Ela tá com um casaco verde, né? Lá também? Lá, acho que não. Elisa. Vou colocar aqui no comentário. Ela vai colocar aqui no comentário, gente. Se tiver alguma pergunta, fala aí pra gente responder. Olha, eu comentei, tem eu no meu comentário. Aonde? Cadê? Não chegou aqui? Não chegou ainda? Tá com delay? Ué. Olha lá. Tá com delay. Tá bem com delay mesmo, que coisa. Vou colocar assim, ó. Ó, eu aqui. Ó, eu aqui, aí, ó. É ela aí, ó. Essa daí dos cachinhos dourados que vocês estão vendo. Sigam ela que faz a revisão dos livros do Denis. Então é ela que coloca um português nos nossos livros, né? Eu já estou profetizando o meu. Um português mais culto, que fala? Isso, mais adequado. Mais adequado, né? E eu estou tendo o privilégio de ter ela por um tempo aqui comigo, então eu já estou sendo adestrado por um bom português. Então é ela que faz a tradução também dos livros do Denis, e todos da editora, né, dele para o inglês. Então é uma pessoa que eu tenho certeza, Deus não junta pessoas por nada. Não mesmo. Não mesmo. E a Elisa veio para cá e como que Deus tem falado comigo. Às vezes a gente nem consegue entender o tamanho da nossa fala, o quanto que tem de Deus para a vida da pessoa, né? Mas ontem eu falei com ela, você tem uma palavra direta que traz a gente para a realidade. Como eu falei lá na outra live, às vezes a minha mente vai para umas neuroses aí bem graves e eu falo com ela. E ela pega e fala assim, mas Angélica, como é que pode? Que isso, pá. Isso traz a gente para pensar aí a realidade. Então, por isso que é bom a gente ter pessoas maduras que a gente possa confiar que a pessoa vai ouvir, não vai transmitir isso para outras pessoas, não vai nos julgar, mas vai falar com razão. Vai racionalizar aquilo, vai tirar a emoção e vai te dar uma orientação de Deus. Porque isso tudo é profético, né? As pessoas não conseguem entender que o profético é... Meu celular está começando a descarregar. Pelo que eu vi, não tem perguntas, né? A gente quer deixar aqui, então, se você, qualquer um, que vocês precisarem, escrevam pra gente no direct.
Se vocês quiserem conversar, se vocês tiverem dúvidas, vocês que estão lendo os livros do Denis, qualquer coisa, quiserem conversar sobre alguma coisa, a gente está aqui. Mas eu queria frisar isso para vocês, que é muito importante vocês terem pessoas. A gente precisa ser intencional também. A gente fica esperando Deus mandar pessoas, sabe? Mas quando a gente dá passos, às vezes, para fazer coisas que a gente não está tão fora da nossa zona de conforto, quando você não enxerga nada na sua frente, quando você está achando que você vai ficar louco, e você dá passos pequenos, quaisquer que sejam, às vezes para ajudar alguém quando você pensa que você não tem nada para oferecer, Deus conecta você com pessoas e surpreende mesmo. Tudo o que a gente está vivendo agora são coisas que a gente nunca imaginou que a gente viveria, que a gente já ouviu ao contrário ao longo da nossa história, dentro da gente e de fora. E foram escolhas de decisões mesmo. No meu caso, de desespero mesmo, eu não tinha mais para onde ir. E eu falei, só me resta Jesus. E Jesus, quando ele é só o que você tem, ele é tudo que você precisa, porque é isso mesmo. Então... E é muito bom a gente chegar nesse lugar, tipo assim, eu não tenho mais nada o que fazer. Porque aí é só Jesus. E finalmente a gente faz o que a gente sempre deveria ter feito, que era só olhar para ele. Então, nós estamos aqui, tá? Vocês acham a gente lá, a gente está sempre participando dos disponível deles, e a gente está aqui. A gente quer fazer mais lives também para ouvir vocês, para falar do nosso coração, às vezes contar da nossa história. A Angélica tem uma história extraordinária e são coisas que Deus está fazendo mesmo e a gente está querendo se disponibilizar. No caso, a gente está começando a se expor. Isso. Eu já fui uma pessoa muito exposta lá, enquanto eu era da instituição, eu vivi 21 anos, então eu meio que me provoquei ficar quieta desde 2021 que eu saí, até os dias de hoje. Mas eu sinto isso no coração que acabou o tempo do silêncio, né? Do anonimato, e chegou o tempo de se expor mesmo. Colocar tudo para fora, tudo que precisa ser dito, e é uma vida eu tenho 43 anos, então eu tenho certeza que eu tenho muitas coisas que eu posso agregar na vida de muitas pessoas. E Dona Josi falou assim, preciso de vocês, eu nem vou responder, a gente responde no privado ela, né? Ah, Josi, nós precisamos, você vir arrumar um botijão aqui para nós, José. Vem resolver aqui, não vou nem falar, nem falar. Nem vamos falar o que pensamos a seu respeito, senhora. Então tá bom, gente. Tenho uma... Muito obrigada por ficarem com a gente até esse horário no meio da semana. Sim, a gente pretende fazer todas as semanas, mas eu nem vou colocar dia e hora, porque a nossa vida aqui, ela não tem... Não tem dia, não tem dia. Eu esqueci que dia era hoje várias vezes. Nós já estamos quinta-feira. Então a princípio a gente queria fazer todas as segundas à tarde, mas só que pode surgir coisas. Então, nós vamos falar nos nossos stories, tá? Outra coisa que eu quero falar é que não se espantem, eu vou salvar essa live, mas eu vou baixar ela e depois eu subo de novo, que o início eu não gostei muito do jeito que ficou, não. Aí é a mente perfeccionista falando. Aí eu subo ela de novo, tá bom? Então, se vocês olharem lá, a live... não ficou salva. Vai ficar. Eu vou subir ela novamente, tá bom? Tá. Eu vou salvar e subir. Venham falar com a gente, qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Vamos caminhar juntos. Vamos ser essa família que Jesus, assim como eu encontrei pessoas para me ajudar, porque eu estava assim, totalmente destruída e precisando de alguém para ser Jesus para mim. Eu acredito que tanto eu quanto a Elisa possamos ser essas pessoas para a vida de alguém. Bom? Tenha uma boa noite. Beijos.